Então é o seguinte, olha só, ó. Vou falar antes do corte, você já vai ver o corte, mas vou falar da San Marino. Sim, se tu quer comprar o teu carro, Fiat é na San Marino. Tem 4 lojas, 2 em Porto Alegre, Zona Sul e na Ipiranga. Tem em Viamão, ao lado do MC Donalds, na 040, em Gravataí. É só chegar lá e sair com o teu Fiat zerinho. Ou melhor, na descrição no primeiro comentário, a gente vai deixar o link para tu chamar a galera e pegar o teu Fastback, o teu Pulse, a tua Toro, enfim, escolhe o teu carro na San Marino. E agora, bora pro corte. O Internacional está destruído por essa gestão. A gente já falou sobre isso e é importante sublinhar. Do que nós estamos falando, né? O Internacional passou de uma dívida de 470 milhões de reais quando o Barcelos assumiu para 1 bilhão e 100 milhões 4 anos e 8 meses depois. O Inter não tem um pila de investidor nesse período. As categorias de base do clube estão destruídas, né? Rebaixamento no sub-20, o sub-17 só não foi rebaixado por conta de não ter rebaixamento na competição. Ontem o Inter perdeu para o Aimoré por 2-0 no Campeonato Gaúcho Sub-20. O Inter está na zona do rebaixamento do Gauchão. Futebol feminino destruído, não forma mais ninguém. O Internacional no seu centro de captação de jogadores tem absoluta incompetência, outro setor inutilizado do clube. O Inter diminuiu o número de olheiros pelo Brasil, não consegue mais captar jogador. O Inter é um clube hoje destruído administrativamente, financeiramente e a última ponta que é o futebol. O último ponto da incompetência, para tu ter certeza que tudo antes disso foi destruído, é quando tu começa a atrasar salário com jogadores e isso também já aconteceu. Mas tem uma coisa ainda para o Barcelos fazer para completar o seu serviço de destruição do clube, que é rebaixar o Internacional à Série B. E o caminho para isso está trilhado. Ontem, assistindo aquele time vagabundo do Internacional em campo, um dos piores times do Inter que eu vi na minha vida, pior do que o time de 2016 que caiu, a gente tem a nítida impressão que há muito pouco o que fazer. Quando a gente viu ontem o time do Internacional caminhando em campo, caminhando, eu não estou usando uma figura de linguagem, o Internacional ontem jogou caminhando. O Inter, depois que toma o gol, numa saída de bola, os jogadores do Inter avançaram caminhando de cabeça baixa com a bola nos pés. O Alan Patrick é a cara do que acontece no Internacional dentro de campo. Ele é o capitão e é a liderança. E o que ele passa para o grupo de jogadores é o que a gente está vendo. Omissão de um jogador que simplesmente desistiu do Internacional. Mas o time que está em campo, derrotado, fracassado, desistente, é a cara dessa gestão. Vem de cima para baixo. O Inter é um cemitério de jogadores desde que o Barcelos assumiu. Porque aqui é normal perder. O Borré virou perna de pau, o Alário virou perna de pau, o Valência virou perna de pau, o Robert Renan aqui decidia a pênalti dando cavadinha. No Vasco da Gama ele dá bico no ângulo. Por quê? Porque aqui é normal perder. Porque esta direção normaliza o fracasso. Porque esta direção vive num mundo paralelo e tu quer provas? É só ouvir o que foi dito ontem à noite. Quando questionados sobre a realidade que está escancarada na nossa frente, de que o Inter está indo para a Série B, eu tenho que ouvir de um diretor do Inter. O que eu ouvi? Não entendo essa ânsia de vocês de nos colocar na situação. Tu imagina um jogador do Inter ouvindo isso? O teu diretor, no momento que o Inter está caindo para a Série B, o teu diretor está dizendo, calma, gente, está tudo bem, a gente só está dando uns tropecinhos aqui. O grupo de jogadores que já é bunda mole e vagabundo, ouvindo de um dirigente que tá tudo bem. O Inter caminha a passos largos para a Série B. O quarteto mágico vai conseguir. O quarteto mágico. Barcelos, Bisol, Mazuco e D'Alessandro. O quadrado, lembra do quadrado mágico da Copa 2006? Nós temos o quadrado mágico no Internacional. O quadrado mágico vai levar o Internacional para a Série B. Time vagabundo de uma direção fracassada. Eles destruíram o Internacional de ponta a ponta. Eu quero só dizer que eu não esqueci do Dalton Schmidt Jr., primeiro vice-presidente, Ivandro Morbach, Vitor Grumber, Miguel de Sampaio Danino. Estes são os 4 vice-presidentes
que integram o Conselho de Gestão do Esporte Clube Internacional, presidido pelo presidente Alessandro Barcelos. JB, mudou de perspectiva de ontem para hoje? O Inter só não vai cair por conta da tabela do Santos. O Ceará também tem uma tabela continua difícil. achando que não cai. Mas, não, eu acho que não vai cair. Mas o trabalho é para cair, o futebol ele é já de um time que trabalha para isso. Bom, especificamente sobre o jogo, o primeiro tempo parecia, eu cheguei a brincar no meu canal dizendo assim, sabe aqueles peneirão que acontecia antigamente, que os caras faziam, botavam um monte de guri de um lado pro outro, e aí ficava um olheiro de um clube vendo se tinha algum talento ali. Só que normalmente ninguém se ajudava, porque se eu começar a fazer jogada pro cara marcar 3 gols, o cara lá do peneirão, o olheiro, vai pegar, o cara que fez 3 gols não vai me pegar. Então era cada um tentando fazer a sua jogada individual. O Inter foi um show de falta de solidariedade durante todo o primeiro tempo. Era cada um jogando por si, pouca visão do todo e, obviamente, o Vitória foi muito melhor desde os primórdios da partida. O Jair Ventura espelha o esquema, coloca 3 zagueiros também. A gente falou aqui de alguns jogadores dos caras, o Canta La Piedra fez uma boa partida. E é um bom cara pela ponta esquerda. Baralhas foi o craque do Baralhas jogo, foi o melhor jogador da partida, o dono do meio campo. E aí o Internacional não consegue jogar no primeiro tempo. Um show de falta de solidariedade. Ninguém conseguindo se ajudar e o Inter não conseguindo fazer um jogo minimamente aceitável. Daquelas situações de, velho, não tinha sequer movimentos coordenados. Eu sempre insisto pra galera. Olha, futebol, a grande diferença do futebol profissional é o movimento coordenado. Porque a gente vai jogar aí nas quintas-feiras, eu e o Juninho jogando bola, o que acontece? Cada um pega a bola e vai fazendo. Tu toca para um, tu toca para o outro. Não. Futebol tem que ter uma lógica, tem que ter um movimento, tem que ter uma situação de coordenação. O lateral vai passar, o volante vai se posicionar, o zagueiro aqui, a gente tem... Não, o Inter não tá tendo isso. E aí, para mim, respeito, obviamente, a opinião do Baldasso, mas eu não acho que é só o elenco ser vagabundo ou ser trabalhador. É trabalho. Trabalho que eu digo de organização de time, de saber o que vai se fazer em campo. Recentemente o Mano Menezes disse, olha, infelizmente a gente demorou para que as coisas acontecessem aqui no Grêmio, o meu time já entrou em campo sem saber exatamente o que tinha que fazer, porque os jogadores ainda não tinham ideia. A sensação que eu tenho é essa, que o Inter entra em campo, que os jogadores pensam, tá, e agora? O lateral vai passar e eu vou fazer o quê? O volante vai vir e eu vou fazer o quê? Ninguém sabe. Tem uma hora que o Ricardo Matias, Meneghetti, no primeiro tempo, ele tá lá atrás, invertendo uma bola, que eu disse assim, ele errou a área, ele tava na área dele praticamente. É óbvio que tu vai dizer, não, mas quando tá num bom momento, o centroavante que ajuda, ele é voluntarioso. Sim, porque tu entende o contexto. Ontem era um tanto quanto desorganização. E aí tu vai pro segundo tempo, o técnico viu isso, e o Carboneiro, que propositalmente foi torrado do final de semana para cá, para criar uma situação de, olha, provavelmente não vamos ficar com o jogador, então vamos vazar todas as informações, embora verídicas, mas que favoreçam. Entra o Carboneiro, entra o Gustavo Prado, tira o Ricardo Matias, tira o Tabata que sai? Tabata. O Tabata e diz, eu imaginei ali, o Inter vai jogar no contra-ataque. Assumiu, entre aspas, a sua grandeza no momento e vai tentar jogar na velocidade e tal, mesmo sendo contra um Vitória no Barradão. Mas a real é que nem isso teve. E ao fim e ao cabo, dava pro Vitória ter feito muito mais, né? O Kaiser saiu na cara do Vitão. Tem um lance aos 44 que o Bernabé entra correndo, lance básico do futebol, e ele entra correndo, se o cara pisar na bola, o camarada passa. E aí eles finalizam mal. Olha, o Vitória podia ter feito no mínimo mais 2 gols, mas se fizesse 3 ou 4 no Inter, não era absurdo. E o trabalho não deu certo, o trabalho do Ramon e do Emiliano Dias não deu. Até agora não deu certo, eles poderiam até ganhar todos os jogos na sequência, mas o trabalho até agora é um fracasso, gente. Eles entram numa situação emergencial, sabendo que tem que melhorar o aproveitamento, que era de 39 e cai para 33, não deu certo. Eu disse um dia aqui no programa, eu tenho a impressão de que o Internacional não terminará o ano com esta comissão técnica. Acho que isso está sendo construído. Diogo Rossi. Posso só pedir um dado pro Paulinho para entrar na tua respiração aqui? Paulinho Pires, que dia o Jair Ventura foi apresentado no comando do Vitória? 25. A estreia dele é do jogo contra o Grêmio. 25. O Jair Ventura tem 8 jogos contra 9 da família Dias, né? Os dois foram apresentados no dia 25 de setembro. Tá, o importante é o Tá. percentual do... 8 jogos. A data, sinceramente, eu não lembro, mas Tá, 25. o importante é um tem 8 jogos, outro tem 9. Tá. Então vamos lá. O Jair Ventura, em 8 jogos pelo Vitória, ele tem 50% de aproveitamento, Tá. certo? O que daria ao Vitória hoje a 8ª posição na tabela. Tá.
E a família Dias tem, nesse momento, né, exatamente 33% de bom, aproveitamento, que daria ao Inter, durante todo o campeonato, a 17ª o que posição. eu falo- Mas não deu certo. Os dois foram apresentados, Meneghetti, rigorosamente no mesmo dia. Era isso que eu queria dizer. Então não dá pra dizer assim, tem 2, 3 meses de trabalho, aconteceu algo diferente. Não. O Jair Ventura chegou no mesmo dia que a família Emiliano e Ramon. E o trabalho, não vamos achar aqui que o Vitória tem melhor mão de obra do que o mas Inter. não é bunda mole, né? Outro Mas dia não é eu falei bunda mole. isso, fui chamado de imediatista. Eu não tô passando pano pra família Dias, que ontem mesmo aqui eu fiz a brincadeira dizendo que eu amo o Emiliano e tal, eu gosto. Eu acho que eles têm culpa, o time ontem em campo tinha um oceano Atlântico entre o setor e um oceano Pacífico entre o outro. O time tava desorganizado, espaçado em campo, tudo isso é verdade. Não gostei da coletiva dele e a crítica tá valendo. Agora, o Jair Ventura não pegou um time com um perfil que tem o Internacional. Mas o eles Inter já sabiam do perfil e pegaram. Tá bem, Baldasso, não, tu tem razão. Tu tem razão, mas é mais difícil tu pegar um time bunda mole do que um time que é ruim, mas Baldasso, eu tenta. vou te dizer hoje, tá? E a gente tem que ouvir o Diogo e o Bagé também. O Inter errou no seu treinador. Deixar bem claro, o Internacional até poderá ser salvo, mas o Inter errou na Eu não escolha do acho. treinador. Eu E não vou acho. dizer mais, tu pode te pipocar todo aí. O Zubeldia daria mais certo no amor Inter. de Meneghetti, Daria mais certo no Inter. Baldasso, a análise de futebol ela tem que ser um pouquinho superior a ter bunda mole ou bunda dura. Não, querido. Pelo querido, amor de Deus, tu dá- a tua só um tese é pouquinho. tão rasa que Não, se uma formiga só um atravessar pouquinho. ela, a água JB, bate na canela. JB, tu me desculpa. De tão rasa Tu que é me a tua desculpa. tese. Se tu não tem capacidade de olhar futebol, que talvez seja o esporte que tu menos conheça, Menos. de tu não ter visto ontem que o time do Internacional tá caminhando em campo e tu acha que isso é menos importante que as outras coisas, desculpa, tu não entende porcaria nenhuma. Baldasso, Se tu não viu o time caminhando em campo ontem e não viu que isso é mais importante que qualquer análise Baldasso. tática e técnica, tu não sabe nada de Baldasso, futebol. olha o esporte. Olha o esporte. O esporte corre, dá bote, briga, faz chance de gol. Chegou aqui no Beira-Rio, teve 5 chances de gols, não fez o gol. Por quê? Não é só brigar. Por que Não é isso? só brigar, é futebol. Não é só o brigar, lance, mas também o é lance brigar, do... né? Não, mas é que assim, o Baldasso está resumindo tudo a ser bunda mole e bunda dura. Acima de Não, tudo. não tá resumindo tudo. Não, Acima ele de só tudo. fala nisso, desde ontem, desde o comentário dele. Não, falta pro Internacional um trabalho bem executado. De um time coerente em campo, de um time que Ok. não mude tantas vezes a forma de jogar, de uma escalação que se encaixe, que se Perfeito. encontre. Então é nós resolvemos tudo. o problema. E é também nos Pessoal que jogadores. está assistindo em casa, nós resolvemos o problema. O Inter está, desde que terminou o Campeonato Gaúcho, sem não jogar nada. Não é o Barcelos, não são jogadores. Foi o Roger e o Ramon. A culpa é só do Roger e do encerrar Ramon. o debate. Não tem mais culpa de ninguém. Eu vou encerrar o debate de vocês da Superfico para ouvir o Diogo e o Bagé. Diogo, por favor. Tem algumas coisas que estão muito claras, assim, pra gente olhando de fora, né? E a gente olha no distanciamento, que permite, às vezes, a gente fazer uma análise mais coerente em relação aos fatos. Primeiro que tá bem claro que se construiu uma falácia sobre a contratação do Ramon Dias, né? Um treinador que tem aura, que vai mudar o ambiente do Internacional. Não, ele piorou junto com o trabalho dele, que é muito ruim. O trabalho do Ramon Dias é tão ruim quanto o do Roger. Talvez seja muito pior, inclusive, do que o do Roger. Não, o número mostra, né? O número mostra. É que às vezes o número... Podemos até ter o que tu acha e o que eu acho, mas tem um número, né? Claro, exato, tem o E numa fato. situação de gravidade, o número pesa, Só- né? eu posso só dessa tua respiração, claro. mas é que isso é emblemático, que eu acho que é o que todo mundo tá falando. Todo mundo viu ele mudar a aura no Corinthians e viu ele mudar a aura no Vasco. E ser enérgico. Por que Opa! aqui ele não mudou? Por quê? Essa é uma dúvida. Não, eu te digo por quê. Ah, Porque é um bando porque de não bunda tem- mole. Ah, por vamos isso. lá, Diogo. Vamos Mas levar tem- pra academia, dar o Porra! whey protein Mas desde- e deixar os caras com bunda dura. É Mas- essa a solução do Baldasso. Mas desde ontem tem uma coisa que tá me batendo forte, assim, quando eu olhei o jogo do Inter, tá? Tu tá repensando, então, algumas coisas na tua vida, é isso? Não. Tenho muitas certezas, muitas. Tá bom. Mas, cara, tem uma coisa que me chamou muito a atenção e a gente olhando de longe, assim, do distanciamento, deixa, obviamente, a gente analisando com preocupação para com o torcedor do Internacional. Os jogadores do Inter largaram o Meneghetti. Largaram. Baita expressão, Diogo Rossi, parabéns. O sentimento que tu tem, assim, olhando de longe, é que eles largaram. O Inter entra em campo e a gente olha assim, o Inter vai fazer o jogo da Copa do Mundo contra o Vitória, é o jogo mais importante da temporada, o Inter salva 25, 26 e quem sabe 27. Beleza. Aí tu entra lá e olha o jogo, o Bernabé nas primeiras 2 bolas, toma 2 bolas nas costas. Nas 2 bolas nas costas, o Cleiton Sampaio não sabia o que fazer em campo. Aí tem um movimento que é o seguinte, olha, o Ramon avisou aqui, tem que trocar, porque o Cleiton não tem velocidade, vamos botar o Vitão ali na sobra pro Cleiton parar de ter que correr. Bola nas costas de novo. Tem um lance no segundo tempo que é uma bola do menino, Raikkonen, mas ele não tem culpa, tá? Ele é só parte desse processo.
tem um contra-ataque, tá 1-0 pro Vitória, tem um contra-ataque, ele recebe uma bola no canto esquerdo, tem um campo aberto para ele dar um passe pro jogador que tá passando em profundidade, que eu acho que é o Carboneiro. Ele erra o passe. Quando ele erra o passe, o que ele faz? Para. Ele para. É isso aí. Ele larga. Olha, eu acho que o Inter não vai cair. Mas eu só acho que o Inter não vai cair. Porque o Inter não é pior que o Santos, o Inter não é pior que o Vitória, o Inter não é pior que o Fortaleza. Mas o Inter não quer ficar na Não é Série pior A. no quê? Em qualidade de jogador? Em qualidade, Não, em tem. qualidade. Mas não no que tá vendo enquanto. Papel é uma coisa. É, Vamos claro, falar de rendimento. claro, O que claro, tá vendo em claro, campo, claro. Tem um time Tá que eu vendo? acho que esteja rendendo algo. Faz um mês que E eu o falei Bragantino aqui, ganhou que eu ontem falei do aqui, eu Corinthians, fui né? trucidado nas redes, que eu falei aqui, o Internacional pratica o pior futebol da Série A. Só tem um time que eu acho que é parecido com o Inter, que é o Santos. Vamos ver hoje, né? Tá? Que é o Santos. Vamos ver. Só Acho que- vai tomar só uma que eu paulada. tenho- Eu vou discordar Só que da só queria tua fazer uma percepção, frase final, Eu vou JB. discordar, eu vou só discordar da frase final, Tá. da frase do Meneghetti. Muita gente concordou contigo, cara. Não. Eu acho que tu deve ter visto os comentários negativos, que é normal que a gente vê. É, normal, Mas né? muita, Normal. muita gente que disse na hora, não, o Meneghetti tem razão. Tanto que logo depois, no jogo seguinte, o É chat... só Foi lá em fra- outubro é isso só aí. a frase final. Finalzinho de setembro vai ser outubro. É só a frase final para não tomar o tempo do Bagé. O Inter não quer ficar na Série A. Bom, mas eu gostei, os jogadores largaram também, acho que é isso. Eu acho que só tem uma coisa que pode resolver agora, mas vamos ver. Duas, na verdade. Vamos ver, Bagé. É uma falta de comando total. O Baldassi faz uma ordem cronológica de fatos, tem alguns que eu nem lembrava. Ontem eu até vi o pessoal do Aimoré comemorando, sabia que tinham jogado e ganho, não sabia nem que era ainda do time sub-20 lá, do Inter. Eu acho que tem um desmando total. Tem uma situação, uma vez eu trabalhei numa emissora, que eu me incomodava muito, assim, porque eu queria que aquilo desse certo, e eu via que tinha potencial de dar certo, mas quem mandava tava nem aí. Aí um dia eu jantando, a minha mulher disse assim, cara, tu vai ficar louco, tu vai adoecer, isso não é teu papel, tu não tá nem mais no teu horário, tu tá ouvindo a rádio, eu jantando e ouvindo pelo aplicativo. Procurei o aplicativo, Rádio Grenal, botei ali, fiquei ouvindo o aplicativo. E aí, cara, eu lembro como se fosse hoje, ela me dizendo, mas quem diz a verdade não merece castigo, né? E aí, ela me dizendo, cara, tu vai enlouquecer, tá te fazendo mal, tu vai ter que procurar, sério, juro por Deus pra você. Eu cheguei a pensar em sair do jornalismo, sabe, ou do jornalismo esportivo e tal, fazer outras coisas, alguns teriam comemorado, mas porque eu não conseguia ver aquilo acontecendo, mas eu sabia que não era o meu papel ir além. O Inter hoje está passando por um processo muito parecido, porque outro dia, quando eu falei da questão, quando veio o Ramon Dias, olha, estão buscando um cara, quando começa assim, esse é o cara que livrou 520 times do rebaixamento. Tá, mas não tem um trabalho que tu possa ter pego em que ele fez o outro ser rebaixado? Né? Sempre ele se livrando, quer dizer, ele já tá rotulado como o cara que chega na hora da confusão. No Olímpia ele chegou na hora que ficou 7 jogos. Mas é esse ponto que eu quero chegar. Lá no Olímpia, por que ele sai 7 jogos depois? Porque não gostou do apartamento. Pois certo? é. Mas essa tua situação, tu vem dizendo há algum tempo, olha, não sei se vai terminar o treinador, eu também começo a achar, mas eu acho que vai ser por vontade dele e não por vontade dessa gestão. Porque a gestão não vai tomar atitude nenhuma como já não tomou até agora. As frases do Mazuco ontem, ele faz um cálculo, né? Que vocês estão pegando só a parte ruim, que é que eu tô perto do Z4, mas eu também, vocês não estão dizendo que eu tô a X pontos da 12ª colocação. Olha o parâmetro de qualidade dele. E quando ele diz que existe uma ânsia para deixar as coisas do Inter ruins, não. Isso é uma realidade. Eu acho até que se demorou muito. Demorou muito, eu acho que até a galera que cobra demorou muito a entender que eles estão sendo alimentados com algumas coisas que estão sendo vazadas de propósito, justamente para tirar o foco. Tem vezes que não se fala mais em determinadas situações do Internacional, porque se vaza, o mesmo patrocinador lá no Grêmio não paga, mas aqui tá em dia. Os caras lá que estão com salário, aqui tá em dia. E vai se vazando coisa porque é interessante para eles. Faz parte, a gente é municiado o dia inteiro de várias informações. E aí cada um vai vendo, tá, mas peraí, essa informação aqui, ela é coerente. Eu fui buscar, eu fui checar, ela é coerente. Não, mas isso aqui os caras só estão querendo me usar de alguma maneira. Isso acontece, é mais antigo que andar para frente. Agora, no caso do Internacional, as diretorias, ontem foi só mais um Mazuco para ir falar uma bobagem. O Bisol fala isso toda vez que se posiciona. O D'Alessandro, que eu fui talvez o primeiro a falar e aí fui taxado como clubista, porque o D'Alessandro te machuca. Em alguns grenais ele machucou como torcedor, mas hoje ele está machucando toda a torcida do Inter.